Tribunal Federal julga esta semana o futuro do polo de concentrados na Zona Franca. Ministério Público do Estado denuncia companhias aéreas por cobrança de taxas na marcação de assentos. E neste Novembro Azul, um alerta aos homens para os cuidados com a saúde. No Amazonas, aumentou em quase 60% o número de casos de câncer de próstata só este ano. E ainda as novidades científicas e tecnológicas, entre elas o equipamento que dá mais autonomia a deficientes visuais. É agora, no A Crítica na TV. Olá, muito boa noite para você. O Supremo Tribunal Federal vai julgar nesta quinta-feira um recurso sobre a produção de componentes na Zona Franca de Manaus. Sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com a repórter Rosiane Chagas, que tem mais informações. Oi, Rose, o que deve ser definido então nesse julgamento? Boa noite para você. Oi, Nayandra, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. O que vai ser decidido é a manutenção ou não de créditos sobre o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Só para a gente entender o que são esses créditos, né? Em todo o país, a alíquota de IPI é de 20%, só que aqui no Amazonas, as empresas elas são isentas de pagar esse imposto. No lugar do pagamento do imposto, essas empresas geram um crédito na hora que vendem os produtos, o que dá a essas empresas uma margem de lucro muito maior e que faz, inclusive, com que essas empresas queiram permanecer aqui na Zona Franca de Manaus. O que os ministros do STF vão decidir é se mantém ou não esses créditos. Por isso tem muita gente avaliando que esse é um risco muito grande para a Zona Franca de Manaus, que muitos empregos estão em risco, muitos avaliam, inclusive, que esse pode ser o fim do polo de concentrados, ou seja, da indústria de refrigerantes aqui no Amazonas. Essa decisão ela já foi adiada por 6 vezes, ficou parada muito tempo, inclusive na época em que a ministra Carmen Lúcia era a presidente do STF. Agora que o Supremo Tribunal Federal está sob o comando de Dias Toffoli, esse assunto volta à pauta e claro que a gente espera que essa decisão, que vai ser agora na quinta-feira, seja favorável à nossa Zona Franca de Manaus. Nayandra. Com toda certeza, Rosiane Chagas, e a gente segue aqui na expectativa. Muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. O Ministério Público Federal no Amazonas denunciou à Justiça o ex-prefeito de Rio Preto da Eva, Luiz Ricardo Chagas, por desvios de recursos do Ministério da Saúde. Segundo a denúncia, o ex-prefeito e outros envolvidos teriam desviado mais de R$300 mil destinados à construção de uma unidade básica no município. Ainda de acordo com o MPF, em 2014, a Prefeitura de Rio Preto da Eva firmou o contrato na ordem de R$512 mil com a empresa responsável pela obra e também vencedora do processo de licitação. Mas após inspeção realizada em 2015, o Tribunal de Contas do Estado constatou que a obra tinha sido paga e nada havia sido construído. Além da fraude, o ex-prefeito também não teria prestado contas. Na ação, o Ministério Público Federal pede a condenação dos denunciados e o ressarcimento dos danos ao patrimônio público federal no valor de R$512 mil. A nossa produção tentou entrar em contato com o ex-prefeito, mas até o fechamento desta edição não tivemos sucesso, não conseguimos resposta. Também o Ministério Público do Estado, desta vez, entrou com uma ação na Justiça contra companhias aéreas que cobram a taxa extra por marcação de assentos nos aviões. A cobrança considerada indevida pelo Ministério Público do Estado acontece na hora da compra da passagem. O cliente tem a opção de marcar o assento em que vai ficar dentro da aeronave. Segundo denúncias de alguns usuários, as companhias aéreas estariam cobrando uma taxa por essa marcação. Eu comprei uma passagem de Campinas para Manaus e porque faltava ainda 2 semanas para minha viagem, eu não podia escolher o assento que eu ia sentar na viagem. E aí, para eu poder fazer isso, me cobraram uma taxa que eu achei abusiva. E aí, no final das contas, quando eu fui escolher o meu lugar já tinha sido ocupado porque outra pessoa cedeu a extorsão e comprou
o assento. Sendo assim, eu me senti prejudicado e daí eu vou sentar num outro lugar que não era onde eu gostaria de sentar. Por conta de reclamações parecidas dos clientes, o MP entrou com uma ação na Justiça para que as companhias aéreas deixem de cobrar a taxa extra por assentos. A gente percebe que o consumidor vem sendo lesado de passagens aéreas, vem sendo lesado na compra das passagens. Já há uma cobrança por conta de bagagem e agora em relação à marcação de assentos. A gente entende que isso é ilegal, contraria o Código do Consumidor, que prevê tarifas módicas. De acordo com o promotor, aqui no Amazonas, apenas uma companhia aérea tem feito essa cobrança nas tarifas promocionais e o valor varia de R$15 a R$30. A gente chama isso de dano moral coletivo. Então já há um prejuízo para toda a coletividade e estabelecemos aí, pedimos que a Justiça estabeleça uma multa de R$1 milhão por compensação de danos morais coletivos a ser, se for estabelecida, recolhido ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Coletivos. Apesar da ação ser contra uma empresa, outra companhia também está sendo investigada pela mesma cobrança. O que o Código de Processo Civil prevê é que, se o juiz conceder a liminar, como nós estamos solicitando, ele estabeleça uma multa para o caso de descumprimento. Então, essa multa seria um valor pecuniário a ser estabelecido em relação à empresa, que por dia de atraso, normalmente, ela é obrigada a pagar. E quem se sentir prejudicado deve procurar o PROCON ou até mesmo o Ministério Público. O número para denúncia é o 0800 092 1512. Agora vamos ver o que foi notícia no norte do país com os repórteres da Record TV. Um empresário foi abordado por criminosos em um semáforo. Os bandidos queriam a renda de R$12 mil de um posto de combustíveis de Belém. A dupla esperou o carro parar no sinal para abordar as vítimas. O vídeo mostra o garupa descendo da moto e apontando a arma para a janela do carro. Em seguida, o homem rouba o dinheiro e celulares. O motorista acredita que estava sendo seguido pelos assaltantes. A polícia investiga o caso. De Belém, Flávia Araújo. Em Rio Branco, integrantes do Programa Nacional de Imunização se reúnem com representantes da Secretaria de Estado de Saúde para tratar da vacina contra o HPV, que previne, entre outras doenças, contra o câncer do colo do útero. A questão é que no Acre, pelo menos 50 adolescentes apresentaram reações após tomar a vacina. Os pais alegam que essas crianças ficaram com dores de cabeça, dores no corpo, convulsões, desmaios e perderam movimentos do corpo. As famílias alegam que querem providências e explicações. O Ministério Público Federal investiga o caso. De Rio Branco, no Acre, Jardel Angelim. O preço do gás de cozinha deve aumentar no Amapá ainda esta semana, quando começa a vigorar o reajuste anunciado pela Petrobras de 8,5% no valor do botijão de 13 quilos. O aumento é destinado às refinarias e depois repassado às distribuidoras e aos consumidores. Em Macapá, o botijão de 13 quilos custa em média R$ 77,00 e com o novo reajuste deve chegar a R$ 80,00. De Macapá, Neily Flan. O reconhecimento internacional comprova a qualidade dos exames feitos pelo Instituto de DNA Criminal aqui em Rondônia. O certificado foi emitido pelo Grupo Ibero-Americano de Trabalho em Análise de DNA, formado por pesquisadores da Espanha, Portugal e países da América Latina. É um passo importantíssimo para que Rondônia passe a integrar o Banco Nacional de Perfis Genéticos. De Porto Velho, Rondônia, Andréa Fortini. Em Roraima, os salários de setembro de servidores estaduais têm previsão de pagamento para esta sexta-feira, dia 9. O anúncio foi feito pelo secretário da Fazenda. O dinheiro usado será uma parcela do Fundo de Participação dos Estados, que deve sair também na sexta-feira. Quanto ao salário de outubro, o secretário informou que o pagamento será feito de acordo com a arrecadação do Estado. Funcionários de 7 setores do governo ainda não receberam o salário de setembro. De Boa Vista, Natasha Vasconcelos. E foi apresentado hoje um balanço de um projeto de segurança na região do Conjunto Vira Alves, em Manaus. A iniciativa, criada há 1 ano por empresários, foi para tentar diminuir o índice de roubos e furtos naquela região.
Na central de controle, 65 câmeras acompanham 24 horas por dia a movimentação de pessoas em pontos estratégicos. O monitoramento foi a forma encontrada pelos empresários do Conjunto Vieira Alves para inibir o número de roubos e furtos na área comercial. As câmeras de segurança externas dos associados que quiseram participar foram puxadas para essa central na 6D Manaus e temos também uma viatura da Patrimônio rodando pelo bairro. Tudo isso para que nós possamos ter mais olhos e estarmos mais atentos a tudo que acontece aqui e agirmos com prevenção. O projeto tem a parceria das polícias civil e militar, que assim que recebem notificação de ocorrência, recorrem às imagens das câmeras de segurança. Para os titulares das delegacias de roubos e furtos de veículos, a parceria tem ajudado a diminuir até o tempo de resposta da polícia. Logo após a ocorrência do crime, a gente disponibiliza todo o contato para os empresários, para as empresas que criaram esse projeto, para que possamos fazer um trabalho investigativo e identificar os suspeitos. Conseguimos identificar a partir dessas imagens que nos são disponibilizadas, que são imagens de boa qualidade, que nos permite fazer uma investigação mais apurada para que se possa identificar e retirar de circulação esses infratores. O monitoramento ajuda principalmente na identificação de criminosos, como no caso do assalto a uma imobiliária que fica no Conjunto no mês de agosto. Os 2 suspeitos de cometerem o roubo só foram identificados após a polícia vasculhar as imagens das câmeras de segurança. Até agora, 75 lojistas e empresários já se associaram ao projeto Vieira Alves Seguro, cedendo as imagens das câmeras de seus estabelecimentos comerciais. E a intenção é, até o fim do ano, ampliar esse número, já de olho no período natalino, época de maior movimentação no comércio. É o primeiro Natal que o projeto está em pleno vapor e a nossa expectativa é que nós tenhamos um sucesso na diminuição de, no mínimo, 30% na quantidade de arrombamentos que tivemos no Vieira Alves. O Instituto Municipal de Planejamento Urbano analisa a possibilidade de interdição ao banho na praia da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. O órgão teria recebido denúncias do Corpo de Bombeiros de que existem buracos na região. Uma reunião com representantes do Implurb e também do Serviço Geológico do Brasil, nesta semana, deve ajudar no diagnóstico de segurança da área. Hoje, a Prefeitura de Manaus informou que a área já recebeu novas placas de sinalização. A ideia é alertar banhistas e usuários sobre as regras, principalmente em relação ao banho no Rio Negro. Na praia, o horário de funcionamento vai até às 5 da tarde e a preocupação é com as crianças dentro do rio. Segundo a Prefeitura, além das placas, o local conta ainda com salva-vidas e guardas municipais. A seguir, 60 bairros e conjuntos de Manaus vão ficar sem água nesta quarta-feira. E o aumento do número de casos de câncer de próstata aqui no Amazonas. Agora são 6h33. O A Crítica na TV volta já.